Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja qual for o horário que vocês estiverem assistindo esta aula. É com muita alegria que vamos dar início à nossa terceira aula do módulo 1 do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da Nossa Seara de Jesus. Eu convido-os a fechar os olhos, a imaginar uma luz bonita nos envolvendo, tranquilizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos absorver todos os ensinamentos que serão ofertados nessa noite. E rogamos a espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, a Jesus, o nosso mestre amigo, que esteja sempre junto de nós, para que possamos seguir o caminho que nos é destinado a ser espíritos melhores, a trabalhar no bem e a ser um mensageiro da paz e do amor. Que assim seja. Então, vamos dar início à nossa aula de número 3, que tem como título Animismo e Mistificação. Nossa, todo mundo gosta de saber sobre a mediunidade e sobre a parábola da ovelha perdida. Jesus, então, que é o nosso mestre, ele que traz os exemplos para nós, é maravilhoso ver a simplicidade que Jesus, usava para trazer os ensinamentos. E é isso que nós da Seara de Jesus escolhemos, a simplicidade, para que todos possam compreender. Já iniciamos com questionamento. Há espíritos ou não? Nossa, essa é a preocupação de todo médium iniciante. Ele fica preocupado se há espíritos ou não, e também chama a atenção daquelas pessoas, dos estudiosos do assunto. Será que tem espírito? Será que é o médium que está se manifestando? Será que é coisa da mente do médium? Então esse é o questionamento. Então vamos seguindo. Há espíritos ou não? Muitos acreditam que não há espírito, pois tudo vem da mente do médium. O espiritismo conhece, desde o seu início, os dois fenômenos. O anímico, que corresponde à manifestação da alma do médium. Alma corresponde ao espírito encarnado. E o fenômeno espírita, que é o que corresponde à manifestação de um espírito desencarnado, que necessita do concurso do médium. Alexandre Kesakoff, um estudioso, um filósofo estudioso, ele escreveu um livro rebatendo as críticas de Eduard von Harten. E Kesakoff, ele foi o primeiro a se ocupar, a se apropriar desse tema, em resposta a esse crítico alemão que dizia que tudo vinha da mente do médium. Não só Alexandre Kesakoff, mas Ernesto Bolzano, que é o filósofo italiano, também foi convidado para desenvolver esse tema num congresso. E ele escreveu um livro também, que se chama Animismo ou Espiritismo. Então, os fenômenos espíritas são aqueles que necessitam do concurso do médium. E o anímico é a alma do próprio médium se manifestando. Existem também casos que foram publicados na Revista Espírita. Esse tema ele é amplamente estudado e tem como nós, estudiosos da doutrina, ir buscar novas fontes, tá bom? Alexandre Kesakoff, ele escreveu no seu livro, Animismo e Espiritismo,
que os fenômenos animismo são fenômenos psíquicos inconscientes produzidos fora dos limites da esfera corpórea do médium, ou extramediúnico, que corresponde à transmissão do pensamento, que é a telepatia, que é a comunicação à distância entre duas mentes, a telecinesia, que são os movimentos de objetos sem contato, materialização. Temos aqui a manifestação culminante do desdobramento psíquico. Então, Alexandre Kesakov comprovou através dos seus estudos que há sim esses fenômenos mediúnicos anímicos. Na verdade, não fenômenos mediúnicos, porque mediúnicos são os que precisam do concurso do médium. Esses fenômenos anímicos, que é do próprio espírito encarnado. Mas os dois seguem as mesmas regras. Allan Kardec também, no livro dos espíritos, na questão 400, ele usou os fenômenos anímicos quando ele propôs aos espíritos as questões da emancipação da alma. Então, os vivos podem se comunicar? O que vocês acham? Os vivos podem se comunicar. No livro dos médiuns, no capítulo 19, na questão 223, Kardec perguntou aos espíritos: a alma do médium pode se comunicar como qualquer outra? E os espíritos responderam: se ela goza de um certo grau de liberdade, ela recobra então as suas qualidades de espírito, podendo sim se comunicar. E como podemos provar essa comunicação? Na mesma questão, a resposta veio através da visita das almas de pessoas vivas que se comunicam conosco, muitas vezes sem serem chamadas. Nesses casos, eles te falam como espíritos e não como homens. Por que o médium não poderia fazer o mesmo? Falar como espírito, ele próprio. Nessa questão 223, ele se referiu à visita das pessoas. E no livro dos médiuns, no capítulo 7, na questão 117, tem a história de um casal encarnado que se encontrou em espírito sem se conhecerem naquela vida, alguns anos antes de se casarem. Tem os detalhes, quem quiser ir lá e ler a história, o relato, é contado no capítulo 7, no item 117 do livro dos médiuns. Podemos afirmar então que os fenômenos mediúnicos podem ter por agentes tanto encarnados quanto desencarnados. Os fenômenos mediúnicos podem ter por agentes tanto encarnados quanto os desencarnados. Porque esse tipo de manifestação entre encarnados, eles atestam a realidade das comunicações com os desencarnados, pois elas acontecem pelas faculdades espirituais que são comuns a todos os espíritos. Respondendo àquela pergunta: há espíritos? Há espíritos. Ernesto Bozano, ele afirma que existem duas classes de manifestação. Como elas têm a natureza idêntica, elas se diferenciam apenas quando elas se dão por obra de um espírito vivo, ela entra na órbita dos fenômenos anímicos. E quando se verificam por obra de um defunto, ela entra na categoria dos fenômenos espíritos. Está escrito no livro de Ernesto Bozano, Animismo e Espiritismo, no capítulo 3. E o que é animismo, então? Nos livros Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos diz que
Ele fez a definição de animismo como sendo o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médiuns em ação. Nesse capítulo 23 do livro, que tem como título Animismo, ele fala de muitos outros subtemas relacionados ao animismo. Animismo e obsessão, e hipnose, animismo e criminalidade, são vários. As semelhanças entre as criaturas e mediunidade e animismo. Ele tem subtítulos desse capítulo explicando. Quem quiser ir até lá para se aprofundar mais, é o livro Mecanismos da Mediunidade. Como nós, espíritos encarnados, podemos nos manifestar, e essa manifestação se chama anímica, que vem do nosso espírito, nós não podemos deixar de levar em conta, tudo que a gente tem das vidas passadas, das experiências trazidas, todas as conquistas, das vivências que ficam arquivadas. Nós podemos falar, nós brincávamos quando trabalhávamos no grupo de jovens, que nós temos um HD, que fica tudo guardado no HD da nossa inconsciência, Por isso que muitas vezes é com o concurso consciente ou inconsciente que André Luiz diz. E não há como a gente jogar fora toda essa bagagem que a gente traz, que ela representa a nossa essência espiritual. E mesmo quando encarnado, visto que é a nossa parte mais importante. E nós carregamos no íntimo muitos valores enraigados, valores desta vida, valores de vidas passadas, que estão no nosso inconsciente. E eles podem ser bons ou não. E de repente, numa determinada situação, a gente pode acionar o nosso inconsciente e trazer à tona essas vivências, essas experiências. Então não tem como jogar fora. Por isso, mesmo quando se trata de uma comunicação com um desencarnado, como médiuns, nunca seremos neutros no intercâmbio. Porque o espírito desencarnado, ele vai passar as suas ideias, a sua vivência através do pensamento. E nós é que vamos interpretá-las e transmiti-la. Então sempre vai ter do médium, sempre vai fazer parte esse processo anímico, porque o médium, ele participa de toda a comunicação. O médium nunca é inteiramente passivo. André Luiz perguntou aos espíritos, e eles responderam no capítulo 19, na questão 223, no item 10. Ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com a do espírito comunicante, mas ele nunca se anula por completo. É o que eu acabei de falar no slide anterior. Então não tem. Ele é passivo quando ele não mistura. Mesmo no processo mecânico, há a participação do médium. No livro de Hermínio de Miranda, Diversidade dos Carismas, ele diz que animismo na prática é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio. Então, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados em nosso contexto terreno aqui, precisa do médium encarnado, precisa desse veículo das faculdades da alma do espírito encarnado e, portanto, anímicas, confirmando. Muitas vezes os médiuns, eles ficam muito preocupados com esses processos anímicos. Sou eu, não sou eu? No livro dos médiuns, isso é tratado com muito respeito. Existe uma aula, que foi sugerida lá no slide anterior,
que é a aula número 24 do módulo 1, onde foi tratado sobre o animismo, de uma abordagem diferente. Busquem assistir essa aula, ela está no nosso material também de estudo, tá bom? Qual o caminho que devemos seguir para não interferirmos tanto nas comunicações? No livro escrito por Manuel Filomeno de Miranda, junto com autores diversos, ele pegou essas orientações do Espírito Joana de Ângeles, que nos aconselha que é indispensável muito cuidado, exame contínuo dos problemas íntimos, que muitas vezes nós, através das nossas vivências, nós vamos guardando no nosso inconsciente situações boas ou não tão boas, que podem vir à tona. É por isso que ela pede um exame contínuo dos problemas íntimos e acendrado zelo com a pureza, ter uma pureza pelas letras espíritas. Por isso que a gente sempre ouve o São Manuel falar, a pureza doutrinária. Muitos acreditam, dizem muitos autores, criticam até, dizem que a codificação, que Kardec está ultrapassado. Nós precisamos estar atento e ter zelo pelas letras espíritas. Buscar sim conhecimentos novos, mas sempre analisando. Vamos falar na parte das mistificações. Zelo pelas letras espíritas, a fim de discernir com acerto e atuar com segurança. Nós temos o nosso guia, que foi trazido por espíritos de alta hierarquia. Espírito de São Luís, de Erastos, ajudaram nos resumos do nosso livro dos médiuns. Como que espíritos de alta hierarquia iam estar ultrapassados? Nós ainda nem compreendemos muitas vezes o conhecimento que eles querem trazer para a gente. Então vamos estar atentos e vamos ter cuidado, porque a codificação, os livros da doutrina é a base de tudo. Então nós vimos que Joana de Ângeles, ela diz que nós temos que ter zelo pelos escritos espíritas e temos que passar tudo pelo crivo da razão. E dando continuidade, ela diz que nós precisamos estudar sempre. Nós ouvimos sempre dizer que nós seremos uma boa ferramenta através do estudo, através da compreensão, através do conhecimento. Mas não só estudar as letras do conhecimento intelectual, mas nos estudar. Conhece-te a ti mesmo. Nos conhecendo, nós vamos evitar a frivolidade e vamos nos armar de boa capacidade de avaliação, que quer dizer, siso quer dizer boa capacidade de avaliação, o bom senso, o juízo, que é relevante na prática da mediunidade. Ela diz também que nós devemos revisar opiniões, conotações e resguardar na discrição, sermos discretos. Essas são as orientações do Espírito Joana de Ângeles, que é uma psicóloga espírita que sabe das nossas dificuldades enquanto espírito. Todos nós trazemos os nossos medos, os nossos sentimentos que não são tão bons, as nossas lembranças que causaram traumas. Ela sabe de tudo isso. Então ela pede para que nós nos estudemos através das nossas reações, através dos nossos pensamentos e sentimentos, e aí nós vamos retirando da nossa caixa preta tudo isso que não serve mais para nós.
E a moral do médium, ela conta muito aqui. Ela conta porque o médium que tem uma boa moral, ele vai atrair para perto de si espíritos bons. E agora nós vamos entrar no tema da mistificação. O que é mistificar? Então, mistificar na palavra dos dicionários é enganar, iludir, lograr, abusar da credulidade de alguém. É usar de artifícios, é usar de armadilhas, fazer aquelas manobras para poder enganar as pessoas. E nós não podemos confundir animismo com mistificação. Animismo é a projeção da alma do próprio sensitivo. Mistificação é bem diferente. O médium pode mistificar? O médium pode mistificar. Ele pode mistificar quando ele finge ser o que não é, ele finge estar dando passividade para um espírito sem estar. Ele, por trás dessas situações, tem sempre um propósito, um objetivo que não é tão nobre. O objetivo do interesse por lucros ou para qualquer outro objetivo escuso, objetivo que não é o que é orientado pelos espíritos, porque nós sabemos dar de graça o que de graça receber e que nós não devemos usar dessa ferramenta mediúnica para nos promover, para satisfazer a nossa vaidade, para nos tornar orgulhosos. Então o médium pode mistificar, sim. E o espírito também mente. Não só o médium, mas o espírito. Ele também pode mistificar. Ele pode dizer ser uma personalidade que ele não é, como Bezerra de Menezes, Rui Barbosa, Joana de Ângeles, o nosso Sócrates. Ele pode dizer ser quem ele não é, ele pode nos enganar, porque nós não sabemos quem é que está usando o nosso psíquico para deixar a mensagem. Mas foi o que eu falei, dependendo do propósito, da disciplina do médium, da vontade de auxiliar, porque nós sabemos que a mediunidade ela tem o propósito, o objetivo de nos ajudar em nossa evolução. Se nós estivermos correspondendo a todo esses espíritos bondosos que vêm em nós médiuns buscar essa ferramenta de auxílio, com certeza nós teremos o concurso do médium sem interesse, né? Sem o interesse, que o interesse é que vai mudar toda a situação, que entra na ordem de mistificação. Esses espíritos mistificadores, eles têm características. Existem os mistificadores que são inofensivos, brincalhões, que apenas levam tempo alegremente, é só mesmo para dar risada, é só mesmo para se divertir. Quando eles conseguem nos enganar, eles cumprem com o objetivo deles. Mas é importante saber que tudo tem um porquê. Esses espíritos mistificadores, eles acabam se prejudicando só, porque eles vivem nas futilidades e só prejudicam a eles mesmos. Mas existem uma outra classe de espíritos mistificadores, que são hipócritas e perigosos, portanto, que sabem enganar, porque eles se rodeiam de falsa seriedade, são os falsos profetas. Por isso, nós precisamos ter aquela preocupação que Joana de Ângeles diz para nós. Observar, passar pelo crivo da razão, comparar, analisar os fenômenos mediúnicos. E ele diz, esses espíritos hipócritas e perigosos, eles são orgulhosos,
Eles querem mesmo destruir muitas vezes a verdade. Eles são apoiados, são inteligentíssimos. E muitas vezes acabam nos enganando, sim. O médium acaba ficando fascinado, que já entra numa ordem de processo obsessivo. Muito difícil da gente se livrar, do médium se livrar. Na questão do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, na questão 303, que tem como título Mistificações, foi feita uma pergunta aos espíritos. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Ninguém gosta de ser enganado e nem muito menos, né? Os espíritos lá, aqueles que se propõem a enganar, a mistificar, eles gostam de ser enganados, mas eles não gostam. Eles gostam de enganar, mas não gostam de ser enganado. Aí Kardec pergunta: haverá um meio de evitá-las? E olha o que os espíritos respondem. Sim, é claro, há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral. É nos ajudar a nos aperfeiçoarmos moralmente, a sermos espíritos melhores. Quando nós pedimos futilidades da vida, nós vamos ser enganados. Então há um meio, sim, é não pedir, jamais pedir futilidades. Nessa mesma questão, ele diz que só é mistificado aquele que merece. Quando nós pedimos para os espíritos nos ajudar a descobrir tesouros, heranças, geralmente eles falam que em matéria de dinheiro, de finanças, é muito mais fácil de ser enganado pelos espíritos. Nós devemos também suspeitar quando o espírito dá datas marcadas, porque eles não têm interesse nenhum em dar, mesmo porque o tempo daqui é diferente do tempo contado na espiritualidade. Nós também deveremos suspeitar dos interesses quando a gente quer saber nomes de personalidades. Eu quero receber uma mensagem com um nome já determinado. A gente corre um certo risco de ser enganado. Foi a pergunta feita, né, na aula, em uma das aulas, na aula do Fábio. As teorias, quando vêm as teorias científicas de sistemas assim ousados, devemos tudo passar pelo crivo da razão, porque corremos um sério risco de ser enganados. Porque os espíritos, eles não estão incumbidos de nos instruir nas coisas desse mundo. Ainda mais quando a gente pede, eles não estão aqui para satisfazer as nossas vontades. Nós já vimos que eles estão aqui para nos ajudar na nossa evolução. E se nós buscarmos os espíritos e fazer com que eles sejam adivinhos, né, substituto dos adivinhos e dos feiticeiros, com certeza correremos esse risco de ser mistificado. E por isso que os espíritos responderam: só é mistificado aquele que merece. E como é então que eu vou saber se há mistificação ou não? Nossa, é difícil, né? Como que eu vou saber se eu estou sendo enganado ou não? Vocês querem responder aí no chat? Pode responder. Vou dar um tempinho para vocês responderem como. Porque muitos buscam médiuns para a resolução dos problemas. Às vezes por falta de fé em si, por falta de confiança em Deus, por pensar que estão abandonados nesse mundo e precisam daquela forcinha, às vezes por insegurança, por medo. E os espíritos mistificadores, eles aproveitam da credulidade, não só o espírito como o médium, porque nós vimos que o médium também pode mistificar.
Nós podemos trazer agora na memória aquele filme que o Fábio colocou, que é aquela atriz, né, querendo responder às perguntas que foi feita por aquela que perdeu o esposo, queria saber, e ela mal sabia que ela era médium, mas ela estava lá mistificando, enganando, de caso pensado. Isso que é mistificar. A gente deve passar a fazer uma reflexão para saber se a gente está sendo enganado ou não. Nós vamos verificar onde as informações vão nos levar. Se ela vai me levar à dependência de alguma coisa, ou de pessoas, ou de alguém, se ela vai cobrar dinheiro, recursos, para que resolvamos os nossos problemas de relacionamento, problemas materiais, espirituais, cobrar, dependência. Não acreditemos também nas informações que não sejam comuns, aquelas informações extravagantes e sem lógica. Com certeza, se nós aceitarmos essas informações, nós estaremos sendo mistificados, estaremos aceitando ser mistificado. Então não acreditemos. Não há erro nenhum em não acreditar no espírito, mesmo porque nós não sabemos qual é o espírito, a sua índole, qual o seu propósito, qual o seu objetivo. Vamos verificar as informações e vamos passar pelo nosso crivo da razão. Erasto, ele recomenda para nós que é muito melhor rejeitarmos 99 verdades do que aceitarmos uma única mentira. Porque a verdade, ela sempre vai aparecer. Cedo ou tarde, a verdade é a verdade. Por isso temos que passar pelo crivo da razão. Não vamos sair acreditando em tudo, porque muitos médiuns, eles se aproveitam da credulidade, da fragilidade das pessoas que buscam para mistificar. Só estaremos expostos à fraude se exercermos a mediunidade com leviandade e interesse. É o que eu falei, o médium interesseiro, o médium leviano, por isso que conta a moral, né? Aí vai ser exposto à fraude, quer dizer, na verdade, ele vai ser um espírito mistificador, né? Mas se ainda se nós recusarmos a melhoria íntima, que é esse o objetivo. A mediunidade, ela tem um propósito muito grande, que é a nossa educação, a nossa disciplina. É nos transformarmos em espíritos melhores, é ir eliminando as nossas tendências. Reconhece o espírito pelo trabalho que ele tem de eliminar as suas más tendências, suas más inclinações, aquelas que a gente traz muitas vezes guardada no nosso íntimo. A mistificação, muitas vezes sofrida por um médium, ela é útil, ela é sempre útil. Ela sempre está assistida por espíritos que auxiliam, pelos mentores. Elas não ocorrem à revelia dos mentores, não. Porque é a oportunidade que o mentor tem de conduzi-lo à vigilância e à humildade. Então, muitas vezes, quando o médium ele é mistificado, é para ele olhar para ele e afastar o amor próprio, a vaidade em excesso e a confiança em si mesmo. E muitas vezes a preguiça no estudo de suas necessidades próprias. Por isso é que muitas vezes
os espíritos mentores até deixam o médium, essa ferramenta, ser mistificado, enganado. Era para ver se está atento ao que importa, na verdade, né? Não misturemos, pois, essa voz do nosso íntimo inconscientemente vazada com a mistificação, que é o engano dos outros de caso pensado. Então, aqui tem a diferença entre animismo e mistificação. Animismo é a nossa voz do inconsciente, do nosso íntimo, que é colocada para fora inconscientemente, porque quem é anímico, o indivíduo que é anímico, ele não sabe que é. Ninguém sabe que está colocando para fora esse material do seu passado, da sua caixa preta que está lá, do seu HD. Quando ele passa a saber e usa isso de caso pensado, ele passa de ser anímico e entra no território da mistificação. Sempre que mentimos, estamos mistificando. Então aqui encerra o conteúdo do nosso tema de hoje. É isso que nós devemos saber, que o animismo não é algo errado, ele faz parte do processo. Nos trabalhos de socorro, nós usamos a nossa energia, o nosso corpo, para dar vida ao espírito que não tem. Existem outras formas de representar o animismo. Uma delas foi Aristóteles. Aristóteles, ele dizia que o animismo era a capacidade de você dar vida a uma coisa que não tem. Então ele dá o exemplo mais ou menos, se você pega um pezinho de coelho, faz um chaveiro, e você acredita que aquele pé de coelho, chaveiro, vai te trazer felicidade e sorte, você está passando um processo anímico. E nós aqui, quando nós estamos trabalhando, os médios trabalhadores, e nós nos colocamos à disposição para esse trabalho, há o animismo, porque a gente dá vida a um espírito que não tem. Dá um braço, uma perna, reconstitui, faz ele caminhar novamente. Então o processo anímico faz parte. Por isso que a gente não deve confundir o animismo com a mistificação. A mistificação é quando a gente tem o interesse de mentir, de enganar. E agora nós vamos entrar na parábola da ovelha perdida. Porque Jesus, maravilhoso, ele nos ensinava aquele povo, talvez estivéssemos lá caminhando com ele. Ele ensinava usando a linguagem, as situações da época. E o pastor, ele é muito respeitado. Porque o pastor, ele tem o objetivo de conduzir as ovelhas. E muitos foram pastores, né? Abel, Abraão, Moisés, antes de serem pastores da alma. E esses espíritos, esses pastores, eles vieram com esse objetivo de auxiliar a humanidade no caminho das verdades. Muitos se perderam, né? Mas o pastor, ele representa amor, cuidado, ele representa doçura, ele representa a orientação segura das suas ovelhas. O pastor conduz as suas ovelhas para o pasto verdinho, onde tem bastante alimento em abundância, onde a água é mais fresquinha. E por isso que Jesus, ele ensinava através das suas parábolas. E Jesus estava se aproximando, se aproximando deles, os publicanos, que eram os cobradores de impostos, eles não eram bem vistos, e os pecadores.
já foram em direção de Jesus, porque todos sentiam aquela alegria em estar ouvindo os seus ensinamentos, as suas orientações, que preenchiam a alma. Até hoje, quando nós falamos de Jesus, é muito bom ouvir falar de Jesus, porque Ele é o nosso guia, Ele é nosso pastor. E naquela época não existia a palavra educação, mas pastor representa educação, se nos colocarmos na condição de ovelhas. E os fariseus, vendo Jesus se aproximando, começaram com aquele bochicho, né? Falando assim: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Como os publicanos não eram bem vistos, eles se sentiam superiores pela vaidade, pelo orgulho. Fariseus e os escribas achavam que só eles tinham a verdade. Onde já se viu Jesus estar juntos com esse povo, com esses pecadores? Mas Jesus sempre disse para nós, são os doentes que precisam de remédio, né? E Jesus sempre está no meio de nós, que ainda somos doentes da alma e precisamos de remédio. E esse pastor, ele veio para nos conduzir à nossa educação, para que a gente possa fazer as escolhas, escolher o caminho reto para chegar até Deus. Esta parábola, ela está no Evangelho de Lucas e de Mateus também. Nós vamos pegar do Evangelho de Lucas. Mas, antes, vamos assistir um vídeo da parábola da ovelha perdida. E depois vamos conversar um pouquinho, refletir sobre ela. Esse recebe pecadores e come com eles. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubiloso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Moisés era muito importante para o povo hebreu e ele falava que viria um pastor, ele dizia que era um pastor que ia arrebanhar todas as ovelhas. E como foi dito, o pastor, ele representa a doçura, a orientação segura para o caminho para seguir a Deus. E essa parábola também, ela vem nos mostrar, trazendo para a mediunidade,
que a alegria, né, dos nossos benfeitores espirituais. Através da mediunidade, eles podem vir nos orientar. E muitas vezes nós, filhos rebeldes, a gente é indisciplinado, não gosta muito de seguir regras. Muitas vezes não aceita essa faculdade que nós pedimos e que ela é tão importante para alavancar o nosso progresso, trabalhar com amor. Aí a gente desvia do caminho, fica como essa ovelhinha perdida aí, essa ovelha perdida, que ela é muito, o pastor sai atrás dela, preocupada, isso vai acontecer com a gente. Um dia todos nós seremos ovelhas do rebanho do Cristo, todas nós. Um dia todos nós conheceremos o Cristo, as suas mensagens, não só conhecer, mas vivenciar, viver Jesus, porque Ele veio, deixou os seus exemplos e são exemplos de vida eterna. E Ele fala, né, que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha desgarrada do caminho, que muitas vezes somos nós. Pela nossa invigilância, por querermos as coisas fáceis, por acharmos que não merecemos a dor, que a dor é reparadora. Mas um dia nós retornaremos. E quando retornarmos, arrependidos, seremos carregados no colo. Alegrai-vos, e achando alegre, põe sobre os seus ombros de volta para casa. Convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos, porque eu encontrei a ovelha perdida. Na verdade, somos nós que voltamos para o caminho seguro. E não é fácil voltar, porque para voltar é necessário se arrepender. E se arrepender é mudar de mente, de opinião, de sentimentos, mudar de vida, transformar a vida. E muitas vezes nós, pelo nosso comodismo, a gente não quer ter muito trabalho não, a gente continua seguindo. Então não é só arrepender, é mudar. E Jesus, Deus, Emmanuel, ele escreveu no livro Pensamento e Vida, no item 30, tem uma mensagem que fala sobre o amor. Jesus não faz distinção sobre nenhum dos seus filhos. Ele ama Jesus da mesma forma que ele ama um criminoso. Não há privilégios. Ele reconhece ainda a nossa pequenez. E a pressa é nossa, para retornar no caminho reto e ser conduzido por Jesus. Isso vai nos trazer alegria, vai nos trazer a paz da nossa consciência. E quem somos nós aí nessa parábola? Será que nós somos a ovelhinha perdida, desgarrada? Será que nós já estamos no caminho? Nós já fazemos parte, estamos buscando, nos esforçando para fazer parte das ovelhas do Cristo? E o mais importante, naqueles vídeos que foram disponibilizados na nossa sala de aula, o nosso querido, ele é tão parecido com o Haroldo Dutra que eu sempre confundo o nome dele. Mas ele fez uma palestra maravilhosa sobre o bom pastor e usou o pastor como um educador e colocou todos nós na condição de educadores, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho. Quem ainda não assistiu, assistam, é emocionante ele falar. Que o que ele mais guarda é ver o sacrifício da mãe dele se esforçando para domar os seus defeitos para dar um bom exemplo
para ele como filho, e seu pai mostrando o valor do trabalho, da honestidade, da responsabilidade. Ele manda um recadinho aos pais. Quem não assistiu, busquem assistir essa palestra. E nós seremos sim um dia. Pastor, a educação nos transforma, vai nos transformar em bons pastores. E nós, através do nosso exemplo, vamos divulgando, os ensinos de Jesus na humanidade. E chegará um tempo que todos conhecerão Jesus. Na outra palestra do Arnaldo, ele diz, Arnaldo Paiva, dele eu lembrei o nome, ele disse que 1/3 só da humanidade conhece Jesus, mas todos um dia conhecerão Jesus na sua essência, porque Jesus esteve desde o princípio da criação do nosso planeta, ele é o governador do nosso planeta. E de tempos em tempos, ele disponibilizou espíritos para conduzir a humanidade. Muitos falharam, mas muitos iniciaram o trabalho para que Jesus pudesse vir. E nós temos exemplos também de Saulo de Tarso, que se transformou, de Maria Madalena, e eles foram salvos da ignorância e da fé inoperante, eles transformaram a vida. E é isso que essa parábola vem mostrar para nós, que Deus, Ele está no meio de nós somos a sua essência, a prece é nossa, e se nós queremos um planeta transformado, sem problemas, que nós cuidemos do nosso espírito, que os problemas estão no nosso espírito, e cabe a cada um de nós trabalharmos e nos esforçarmos para seguir esse grande pastor da humanidade. Que Jesus nos cubra de bênçãos, de luz e de amor, e nos dê sabedoria. Pegando um gancho com o tema da nossa aula, que nós busquemos em Jesus as orientações, a força, a fé e a coragem de enfrentar os desafios da nossa vida de aprendizado. Que não busquemos nas coisas fáceis, nas futilidades, porque correremos o risco de sermos enganados. E Jesus é a luz do mundo, e Ele diz que nós somos luzes também. E eu desejo a todos uma boa semana. Quem não leu o material da nossa sala de aula, ainda dá tempo. E estamos muito felizes por dar continuidade aos nossos estudos. Sintam-se abraçados. Muito obrigada pela atenção, pela paciência, e vamos seguir Jesus, o pastor de almas. Graças a Deus.